Oi, Lubinha, sou babaca por não perdoar minha mãe por deixar que o meu padrasto me expulsasse de casa, ok? Morei com minha mãe e meu padrasto de 2017 até agosto de 2020 e ainda não consigo perdoá-la. Nossa, saiu no meio da pandemia. Falou 2020, eu me remeto instantaneamente a esse tempo meio conturbado. Ela me culpa e diz que devia me desculpar com ele por ter sido grossa com ele. Ele diz que eu fui culpada por ter sido expulsa. Ele diz: eles usavam minha pensão pra comprar guloseimas só pra eles e me deixavam sem lanche mesmo eu estudando no integral e usavam pra ir ao motel. Ok, então claramente eles estavam cometendo. Eu não sei na verdade dizer se isso é crime ou não, mas eu imagino que sim, porque o dinheiro que você recebe, eu imagino que do governo, a pensão, é pra ser destinado pra você, para os seus estudos, pra sua alimentação, para você se sustentar, pra você viver, porque teoricamente, provavelmente eles não tinham, tô presumindo aqui, mas é o que geralmente acontece, né? Eles não tinham todos os fundos necessários para manter você, então eles precisavam de auxílio, certo? Eu tô muito errado até agora? Pensão é pai? Não necessariamente. Ah, por causa do padrasto, é verdade. A pensão que o pai dela pagava, no caso. Às vezes é o governo que redireciona esse dinheiro, inclusive. Mas enfim, veio do pai dela, é verdade. Eu tava viajando. Lembrei que ela falou padrasto, inclusive. Então, claramente, eles estão cometendo uma coisa que se. Eu não sei aí qual o limite legal do negócio, mas eu imagino que não pode fazer isso. Eu imagino que não pode fazer isso. Então, se você ficava sem lanche e acabou sendo grossa ou estúpida com ele, e aí ele expulsa você de casa, claramente eles estão errados na história. E você não. Não sei quantos anos você tem ou tinha naquela época, mas se for menor, o que eu presumo que era, porque você recebia pensão, pior ainda, tá ligado? Agora, o quanto a perdoar ou não a sua mãe e você ser babaca ou não é uma coisa que eu não sei dizer. Eu não sei. Você não é obrigada a perdoar a sua mãe, você não é obrigada a ouvir o que ela tem a dizer. No fundo, essa é a verdade, você não é obrigada a fazer isso, mas talvez isso seja benéfico até pra você. Eu não sei como é que tá a sua cabeça hoje, mas eu não sei se você guarda rancor ou se você realmente tem raiva pelo que aconteceu e tal, o que seria normal se você tivesse, mas às vezes a gente fica mal com essas coisas. Às vezes aquele sentimento ruim que a gente nutre por outra pessoa faz a gente ficar mal. Então, não sei se ter uma conversa com ela e falar, não, você foi extremamente babaca, você foi uma pessoa que eu contava com a minha vida, que permitiu que uma pessoa que nem é da minha família, de sangue, né, me tirasse de casa e você não fez nada, etc. Pode soltar isso tudo pra ela e aí ficar bem, talvez, ou não falar nada e continuar bem também, não sei. Eu diria que você... Não é uma questão de ser babaca ou não pra mim, tá? Eu não acho que é uma questão de ser babaca ou não. Eu acho que é mais uma questão do que vai fazer você bem. Se falar com ela é uma coisa que você quer, gostaria pra fazer bem, deixar isso no passado e não sei, não sei. Ok. Se você não quer, porque é uma coisa que te traz ansiedade, você não quer falar sobre isso, você tá bem, você vive a sua vida em paz e não quer mais relação com ela e tal, e está bem com isso, ok também. Vai mais do que você sente vontade aí de fazer e mais do que você pensa. Mas claramente eles são os babacas da história nisso daí, eu diria. Terminei o namoro por comentários sobre outras pessoas que meu namorado tava querendo. O seu namorado queria ficar com outras pessoas, você ouviu esse comentário de outras pessoas? Eu não entendi. Ele continuou mesmo comigo, falando do meu desconforto. Devolvi e falei sobre um garoto que eu gostava. Ah, o seu namorado fez comentários sobre outras pessoas que ele tava querendo. Ok. E ele continuou falando com você sobre isso, mesmo com você estando desconfortável. Ok. E aí você devolveu na mesma moeda e falou sobre um garoto que você gostava. Ele chorou e terminamos. Conversamos e ele quis voltar. Prometeu mudar. Voltamos e ele até que melhorou. Mas um dia eu tava mal, então não busquei ele no colégio pra não descontar a frustração. Ele reclamou me culpando. Fiquei muito triste, então terminei. Após uns dias, ele implorou pra voltar, mas recusei. Então presumo que você quer saber se você foi babaca da história. Eu acho que vocês dois foram muito infantis. E pelo pouco do histórico que eu vi, vocês estão melhor afastados um do outro. Me parece uma coisa meio tóxica. Até se não parecer pra vocês, eu tô dizendo. Que quando você fala que tá desconfortável com alguma coisa que outra pessoa tá fazendo, essa outra pessoa, a reação normal é não continuar fazendo o que ela está fazendo pra te deixar desconfortável. E pior ainda é devolver na mesma moeda, sabe? Tipo assim, é? Então... Não é uma coisa muito saudável, tá? Você propositalmente querer provocar uma pessoa ou irritar uma pessoa, ou deixar ela desconfortável, propositalmente, mesmo que pareça inofensivo, fazer isso propositalmente não é legal. Não é uma coisa legal. Então não dá pra gente achar que é, porque não é. Uma pessoa bem consigo mesma, uma pessoa saudável da cabeça, uma pessoa que tá segura, não faz isso.
não enche o saco dos outros. Mas acho que... Eu sou muito bom em julgar pessoas babacas de histórias que eu leio no subreddit, mas quando que é pra falar que tal pessoa foi babaca, que vocês estão me mandando histórias pra eu dizer se vocês foram babacas ou não, na verdade é uma coisa que me deixa... Eu não sei se eu devo dizer a palavra babaca, mas foi mais ou menos. Os dois foram um pouquinho babacas, eu diria. Everyone sucks here. Everyone sucks here, mais ou menos. Sou babaca por querer despachar meu cliente pra prestar atenção na live do Luva. Assim, babaca, não, mas talvez seja uma decisão que você se arrependa no final do mês quando tiver que pagar as contas. Pois é. Minha mãe tem um problema com bebidas. Pouco mais de um mês atrás aconteceu uma situação que um disparo foi feito na minha direção. Quero acreditar que não foi pra me ferir. Meu ex me considerou babaca por não denunciar ela. O trabalho dela permite o porte e posse de arma. E minha família me considera babaca por cogitar. Eu não tenho como sair daqui porque eu não tenho lugar. História muito resumida, mas eu não fiz nada pra merecer o que aconteceu. Não sei o que fazer. Passo por isso faz muito tempo. Ok. A pessoa ainda tá no chat? Tá, ok, ótimo. Porque daí você vai ouvir o que eu vou falar. Beleza, ok. Vamos lá. Primeiro, óbvio que você não fez nada pra merecer isso. Porque ninguém faz algo pra merecer isso. Eu não acho que as pessoas ao seu redor estão sendo uma rede de apoio muito boa. O seu ex te considerar babaca por você não querer fazer uma coisa que prejudicaria a sua mãe, querendo ou não. Te considerar babaca é uma atitude babaca. Porque ele, acredito que enquanto vocês namoravam, ele deveria ser uma pessoa que aliviaria a tensão pra você. Tensão, não a atenção, desculpa. Tensão. Então, ele deveria ser uma pessoa que não te causasse mais ansiedade. Ele deveria ser uma pessoa que te daria um suporte melhor do que dizer o que você tem que fazer e te considerar babaca por você não fazer o que ele acha que você deveria fazer. Começa por aí, então. Eu acho que ele tá errado em colocar esse tipo de pressão em você e ainda mais te chamar ou te considerar uma pessoa babaca e dizer assim, acho que tu tá sendo babaca em não fazer isso. Acho que ele deveria ter muito mais compreensão e empatia com você naquele momento. Igualmente, eu vou falar a mesma coisa sobre a sua família. De te considerar babaca por cogitar em denunciar o fato de que a sua mãe, que tem um problema com bebidas, usou uma arma de fogo e disparou ela dentro de casa na sua direção. Sua família é tão ruim quanto seu ex. Na minha opinião. Porque uma pessoa que tem problemas com bebida precisa de tudo menos de pessoas que reforçam tipos de comportamentos como esse. Ah, e daí que ela fez isso? Ela te acertou? Não, ela não te acertou, então pra que tu vai falar? E eu vou um pouco mais longe em dizer que existe alguma coisa muito errada aí com o fato de uma pessoa que tem problemas com bebidas alcoólicas e tem posse de arma. Então você definitivamente não tá nem perto de ser babaca da história. Quanto a denunciar ou não a sua mãe, eu não sei se você quer a minha opinião. Na verdade, eu nem sei o que dizer, porque isso tem que partir de você. Eu acho que, na verdade, é mais uma questão de você medir as consequências aí do que isso causaria. Igualmente, as consequências de não falar nada pra ninguém. É uma situação bem ruim, é uma situação horrível. Eu não consigo me imaginar nessa situação. Eu acho que tem que ver essas duas coisas. Primeiro, analisar a consequência de falar alguma coisa ou não falar. E analisar a segunda coisa. Eu consigo me sentir segura dentro da minha própria casa? Você tem que se fazer essa pergunta. Se a resposta for não, provavelmente você tem que fazer alguma coisa. Provavelmente. Se a resposta for sim, eu consigo me sentir segura até sair de casa? Até ter minha própria vida e ficar longe disso? Não sei se a resposta seria sim pra isso também. Mas se você não se sente seguro na sua própria casa, não tem nada de errado em responsabilizar a sua mãe, tá? Não é você que tá fazendo isso. Se ela precisa de ajuda em relação à bebida, se ela precisa de ajuda em relação a outras situações e tal, isso não isenta uma pessoa de ter responsabilidades. Isso não isenta uma pessoa de cometer um crime. Isso não isenta uma pessoa de fazer o que ela quiser. Mesmo que você fale alguma coisa, mesmo que você denuncie, mesmo que você peça ajuda, independente do que acontecer com ela, a culpa não é sua. A responsabilidade não é sua. A responsabilidade e as escolhas foram dela. Se ela pagar pelo que ela fez, a culpa não é sua. Ela é responsável pelas próprias atitudes. E se ela tiver que pagar pelas atitudes que ela cometeu erradas, ela deveria pagar pelas atitudes que ela cometeu erradas. Tamo junto. Quero sair da casa dos meus pais o mais rápido possível. Eles me ridicularizaram e são narcisistas. É tão foda que eu só fui perceber do ano passado por terceiros. Meu namorado me apoia e a não ter contato, porque chega a ser difícil passar uma semana sem ter uma crise sequer por pressão. Eles dizem me conhecer mais do que eu mesmo e não querem que eu siga o que eu quero fazer, porque eles acham que não é trabalho. Aí você quer saber se você é babaca ou não por sair da casa dos pais, eu presumo. Assim, eu não sei do que exatamente você tá falando, mas... numa maneira geral, ridicularizar o próprio filho
ou qualquer coisa do tipo, não me parece uma coisa produtiva. Se eles dizem conhecer você melhor do que você mesmo e etc, mas ainda assim ficam te ridicularizando e fazendo pressão e tal, já começa, pra mim eles já estão errados aí, entendeu? Pra mim eles já não estão sendo muito responsáveis. Não é assim que se lida com problemas, né? Se lida com problemas conversando e tentando entender o outro lado e por aí vai. Não tem nada de babaquice em você querer se afastar de pessoas que ficam ridicularizando você e não te ajudam, tá ligado? Mesmo elas sendo seus pais. Às vezes, infelizmente, nossos pais têm mais problemas que a gente. Luba, meu ex terminou um relacionamento de 3 anos comigo por causa de um intercâmbio. Foi extremamente babaca com a desculpa do término e eu, obviamente, fiquei extremamente mal, pois amava muito ele. Beleza, ele foi fazer intercâmbio, então. Agora, apenas 3 meses depois, estou em um relacionamento sério e ele acha que eu sou babaca por superar rápido. Tudo bem resumido, obviamente, mas e aí, sou? Não. Ele não faz mais parte da sua vida. Por que você tá ouvindo a opinião dele sobre você ser babaca ou não em relação com alguma coisa que ele não tem absolutamente nada a ver? Eu não tenho nada a ver com isso. Ele não faz mais parte da sua vida. A opinião dele é completamente irrelevante. A opinião dele só vai ser relevante, só vai ter a relevância que você der. Só vai ser importante baseado na importância que você der pro que ele tem a dizer. O que ele tem a ver com você superar ou não as coisas? Eu não tenho nada a ver com isso. E daí que você superou rápido? Tu ficou mal, ficou triste, ficou frustrada. Pô, 3 anos de relacionamento é bastante coisa. Mas tu seguiu a vida. O que ele queria que tu fizesse? A resposta certa é, não importa o que ele queria, porque ele não tem mais nada a ver com você. Ex, se fosse bom, não seria ex. Acho importante dizer essa frase de vez em quando. Sim, essa realmente foi demais. Eu fiquei chocado com a audácia do ex-namorado. Ele que quis terminar, e aí ele vem e diz, putz, mas aí tu superou meio rápido, né? Que babaquice é essa? Você não tem mais nada a ver com as bocas em que minha língua entra agora. Então, lide com isso. Bloqueia esse cara. Por que você tem acesso a coisas que ele escreve? Ex, se fosse bom, não seria ex? Essa frase me pegou de jeito, mané. Às vezes o problema é a gente. Às vezes o problema é a gente. Muitas vezes o problema é o ex. Mas às vezes o problema é a gente. O ponto é, se ex fosse bom tanto pra mim quanto pra outra pessoa, não seria ex. Essa é a jogada dessa frase, entendeu? Porque se fosse bom, eu seria uma pessoa melhor. Se fosse bom, ele seria uma pessoa melhor. Entendeu? Se não é, não é bom. Deixa pra trás. Luba, sou babaca por querer que minha mãe deixe de viver, ok? Ela tem uma doença incurável e está sofrendo, eu ouço ela gritar de dor toda noite, porque ela tem demência, e estou vendo meu pai acabar com a saúde dele porque eu não consigo cuidar dela tanto por ela ter abusado de mim e me torturou psicologicamente e fisicamente durante 20 anos. Até tentou... Ao meu ver, seria muito melhor ela morrer, assim ela não sofreria mais e meu pai não iria mais acabar com a saúde dele. Ok, esses estão me pegando desprevenidos. É muito comum a gente ver pessoas que têm entes queridos e familiares que estão num estado muito grave de saúde e que já estão, assim, na finaleira, né? É muito comum. Só que às vezes essa finaleira dura anos. Minha família já lidou muito com Alzheimer. Eu já vi muita gente da minha família literalmente se deteriorar, diversos motivos. De saúde, né? Óbvio, no caso. Cirrose, Alzheimer, Parkinson, enfim, muita coisa. E é muito comum a gente se deparar com esse tipo de sentimento. Putz, seria melhor se essa pessoa realmente descansasse. Seria melhor se essa pessoa parasse de sofrer. Seria melhor se as pessoas em volta parassem de sofrer. É sempre uma batalha filosófica na minha cabeça isso, porque eu não quero chorar nessa live, eu não quero chorar nesse vídeo, enfim. Mas é uma batalha muito filosófica na minha cabeça, porque eu não gosto de pensar nas pessoas como fardo. Cacete. Eu não gosto de pensar nas pessoas como um fardo, assim como eu não gostaria de ser um fardo para as pessoas, se alguma coisa acontecer comigo, se eu ficar doente ou se eu desenvolver um Alzheimer da vida ou coisa do tipo, que é bem provável, inclusive, já que 13 dos 14 irmãos do meu avô morreram, né, com Alzheimer. Eu não gosto de pensar nas pessoas como um fardo, mas é comum a gente ter esse tipo de pensamento, né? Eu preferia que essa pessoa realmente descansasse, que essa pessoa parasse de sofrer, no caso. Mas eu acho que na sua história não é só isso. Eu acho que tem muita raiva, né, envolvida, obviamente. Se houve abuso físico, abuso psicológico, se houve isso, eu acho que tem muita raiva envolvida aí. E eu não acho que é mais sobre a sua mãe morrer ou não. Eu acho que é mais sobre você. É sobre o que você sente, o que você nutre dentro de você. Eu não acho que é uma coisa saudável. Eu não acho que é uma coisa que vai te fazer bem no futuro. E talvez seja melhor focar as energias em não pensar se você é babaca ou não por querer que essa pessoa, né, morra ou não logo, porque ela tá doente e tá fazendo mal pras pessoas, e enfim. Acho que é mais sobre você
gastar as energias e entender como que você pode ficar bem com isso. Porque a realidade é que se a sua mãe falecer, mesmo ela tendo feito todas essas coisas horríveis com você, não significa que tudo vai ficar bem depois. Não é sobre ela estar viva ou não, é sobre aqui dentro. Então eu acho que é essencial você buscar ajuda nesse sentido, porque não é as coisas não vão ficar magicamente bem depois que ela falecer. É isso que eu tô tentando dizer. Enfim, eu me emocionei porque essa parada que eu disse que eu não gosto de ver as pessoas como um fardo, foi uma frase que eu quase não consegui falar porque eu já vi muito e tô vendo isso na minha família de novo, então não é uma coisa fácil pra eu falar sobre, mas eu entendo. Eu perfeitamente entendo. E não é como se eu já não tivesse pensado isso também. Ah, seria bom se essa pessoa descansasse de uma vez, sabe? Porque ela tá mal, ela tá sofrendo, ela tá ruim. Eu já tive isso até com animais de estimação. Eu e o Léo sofremos muito com a Misty, porque ela tinha uma doença crônica, não tinha o que a gente fazer. E tudo que tinha pra gente fazer, a gente fez. Mas, no fim é isso. A gente não quer que sofra mais. Só que a história não é sobre isso, né? Não é sobre só isso. Não sei se é sobre isso também, mas, enfim. Eu acho que é mais uma coisa que precisa ser tratado dentro, né? Enfim. Mas, enfim, vamos lá. Deixa eu ler o próximo. Deixa eu botar meu óculos que eu não consigo ler. Fui o babaca por contar pra uma pessoa uma traição. Ok? Eu estava no intercâmbio. Você não é o ex da pessoa da história, né? Da outra. Eu estava no intercâmbio e o meu colega de quarto era muito cuzão. Ok? Ele ficava com uma menina. Ah, você não contou a sua traição. Ok, esquece. Ele ficava com uma menina, mas ficava de papinho com outras. Um dia, ele fez coisas com uma menina comigo no quarto, achando que eu estava dormindo. Fiquei bravo e contei pra menina que ele estava iludindo. Eles não namoravam, mas achei que ela precisava saber. Fui o babaca? Acho que você não foi babaca necessariamente. Claramente o cara é o babaca da história, em questão de traição. Só que é sempre... Tem nuances muito complicadas sobre você contar pra uma pessoa que essa pessoa está sendo traída por outra, né? Pelo namorado, etc. Existem muitas nuances aí. Na maioria dos casos, sendo completamente sincero, na verdade não importa se você conta ou não. O negócio raramente muda. Às vezes você é visto como o babaca da história por ter se metido no relacionamento. Às vezes você causa uma coisa no relacionamento, uma briga e etc. E no fim as duas pessoas se acertam e você sai como o cuzão da história, principalmente quando são dois amigos. Você vai lá, não consigo ver minha amiga sendo traída, não consigo ver meu amigo sendo traído, vou ali e falo. No fim você é o chutado do grupo de amigos, porque você se meteu no relacionamento, foi cuzão em falar, entre aspas, né? Foi cuzão em falar, falou, não tinha que falar, não sei o quê. As duas pessoas continuam juntas. Foi o que aconteceu? Exatamente. Então assim, não é que você foi babaca, mas é que eu acho que você... Cara, o que eu vou falar pode ser muito complicado, tá? Mas... até tentando fazer alguma coisa que você acredita que é legal, você consegue ser uma pessoa invasiva. E ser uma pessoa invasiva raramente é uma coisa boa. Eu acho que você tomou uma responsabilidade pra você que não é sua. Acho que você se meteu numa coisa que você realmente não tem nada a ver. Porque a gente é visto numa situação muito ruim. Que às vezes você tá vendo ali uma pessoa que você ama, e ela tá sendo feita de trouxa, e aí você vai e fala, sabe? Porque você ama aquela pessoa, você não quer que ela seja trouxa, e ela claramente tá sendo. Então você vai e fala. Só que, cara, é muito difícil você ver esse tipo de situação acontecer que melhora a situação. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu simplesmente me desliguei de duas pessoas na minha vida, completamente. Eu cortei duas pessoas da minha vida, porque eu não queria estar nessa situação, de saber que a pessoa de um lado fazia coisas e a outra pessoa não sabia. Literalmente. Eu faria isso, porque realmente não é problema meu, eu não tenho nada a ver, e eu não sou obrigado a ser amigo de uma pessoa assim, entendeu? Isso faz muito tempo, tá? Faz muitos anos. E ele fazia certos tipos de comentário. Ah, porque ela... Tal pessoa não vem hoje, e aí eu tava... Cara, teve uma vez que esse cara me disse a seguinte frase. Ah, eu saí com uma guria, e aí ela tava vendo um vídeo no celular, quando eu fui ver era um vídeo teu, e aí ela curtia muito o seu trabalho e tal, não sei o quê, e eu... No caso, ele tava contando que traiu a namorada, e que a amante gostava dos meus vídeos. Eu assim, cara, eu meio que... Eu nem respondi nada, eu acho. Eu fiquei assim, é o que eu faria, tá? Eu me afastaria. Ah, o cara é cuzão, ele... Pelo que eu entendi, você não era nem amigo dessa outra guria. Então, eu acho que também você se meteu onde não devia, cara. Tipo assim, não no sentido de que você tá sendo babaca. Você não é babaca. O que eu quero dizer, você se meteu onde você não devia, é que você arranjou coisa pra cabeça que não precisava, tá ligado? Você não precisava disso na sua vida. Então, sei lá, cada caso é um caso, obviamente, mas nesse caso específico, eu só acho que você não precisava disso na sua vida. KKK, entendi, legal, exatamente. Nossa, nada a ver, eu contaria, ficaria com a mente pesada. Mas daí... Outra coisa que eu vou falar, que pode soar babaca. A sua mente pesada é problema seu. 90% dos casos em que você fala, você conta sobre uma traição de outra pessoa, o tiro sai pela culatra. Nesse meu caso específico, com essas duas pessoas, eu era muito amigo da pessoa A, essa que me contou que saiu com outra
guria e tal, e que assistia os meus vídeos. Eu era muito amigo dessa pessoa A. A pessoa B, no caso, a namorada dele, eu não era tão próximo. Eu não falava tanto com ela. Eu falei poucas vezes na vida com ela, inclusive. Então não era sobre ela ou sobre ele. Era sobre eu estar numa situação em que ele estava fazendo uma coisa que eu não concordava. E digo mais, em poucas interações que eu tive com a pessoa B, era uma pessoa que ficava pegando o celular dele porque desconfiava das coisas. Era uma pessoa que já sabia de certas traições e não fazia nada. Era uma pessoa que se colocou na situação porque ela quis. Eu não vou me meter. Eu não tenho nada a ver com isso. E não é como se eu falasse alguma coisa, como se eu tivesse falado alguma coisa, a situação ia mudar. Não vai. Eu não acho nem que ela era tóxica. Não acho que ela é tóxica, inclusive. Não acho que era essa a questão. A questão é que ela já desconfiava, ela sabia de certas coisas, ela olhava certas coisas, eles brigavam. Não é assim, não sei o quê. Não é bem assim, então... Eu não vou meter, tá ligado? Então, se eu fico com a consciência pesada em relação a isso, o problema é completamente meu. Eu não vou dumpar a minha consciência pesada no relacionamento de duas pessoas achando que vai mudar alguma coisa, porque eu não tenho nada a ver com isso. Nesse meu caso específico, tá? Cada caso é um caso, como eu falei. Ok. Eu ia mandar uma história aqui, mas aí eu lembrei que a pergunta não seria sou babaca, e sim sou trouxa. Muda. Fala assim, fui babaca. Opa, a gente tem uma atualização. Só pra contextualizar, depois que contei, ela me agradeceu. O menino se juntou com a menina que traiu ele, e eles se juntaram pra tentar dizer que eu estava alucinando e dormindo. Meu Deus do céu. Te tiraram pra louco ainda. A menina voltou com ele e eu fiquei como o maluco da parada. Mas sou bem resolvido comigo mesmo, não peguei pilha, mas é como você disse, eu não me meteria de novo. Essa é a questão. Porque a gente entra numa questão moral e pensa assim, não, o certo é falar, o certo é eu... Sabe, ajudar essa pessoa que tá sendo enganada. Só que na maioria dos casos a gente que sai como louco. A gente que sai como louco, tá ligado? Bah, eu ri, desculpa. Mas tem que rir mesmo. Tem que rir da guria, trouxa, muito trouxa, do cara babaca e da situação. Porque, tipo, é o que resta, tá ligado? Peraí, Nicolas, deixa eu ler. Você mandou mais alguma coisa? Sim, tipo isso? Ah, tá. Então, no caso, eu me sentir culpado por... não falar alguma coisa, entendi. Bom, é uma coisa, é como eu falei, cada caso é um caso. Cada caso é um caso, sabe? É diferente você ser amigo durante 10 anos de duas pessoas, as duas pessoas são igualmente amigas suas, e aí, de repente, a pessoa A vai lá, você descobre que a pessoa A fez alguma coisa. E aí você se vê numa situação que, meu Deus do céu, mas a gente tem um almoço marcado domingo, a gente vai sair no cinema, segunda noite a gente vai não sei o que, a gente tem uma viagem marcada, e aí o que eu faria nessa situação, tá? Se fosse nesse nível de amizade, tá ligado? Eu falaria pra pessoa A, ou tu conta, eu quero dizer, sinceramente, eu quero falar ou tu conta ou eu conto, mas eu não sei. Pra ser bem sincero, eu não sei. Se fosse minha mãe, eu falaria. Se fosse uma amizade de 10 anos, eu provavelmente falaria também. Eu falaria. Eu falaria, pra ser bem sincero, eu falaria. Eu falaria não com o sentido de, tipo, ser moralmente superior, mas mais no sentido de, tipo, eu acho que essa pessoa merece saber e eu não sou obrigado a conviver com esse tipo de situação. Falaria pra Gabi. Meu ponto é que, na maioria dos casos, o negócio não se resolve e você é que é chutado do grupo de amigos porque você é dado como louco ou metido. Tá ligado? É que, na minha cabeça, é uma discussão muito filosófica. Porque não é minha responsabilidade contar. A responsabilidade de contar, de falar e de admitir o erro é da pessoa que traiu, tá ligado? Esse é o ponto que eu não consigo tirar da minha cabeça. E que eu falar alguma coisa até pode mudar a situação do namoro em si, da relação em si, mas não vai resolver os problemas dos dois. Entendeu? Sei lá. Falaria por pena mesmo? Pena não é uma coisa muito validável, tá? Em questão de saúde mental, falando, pelo menos. Nem pena, nem culpa, inclusive. Culpa não é uma coisa que se valida. Não é um sentimento válido que você nutre. Tá ligado? Responsabilização já é outra coisa. Tomar responsabilidade pelas minhas atitudes. É diferente de sentir culpa, tá ligado? Último por enquanto, os próximos ficam pra próxima live. Pode ser? Sou babaca por pensar em terminar meu relacionamento, porque não tô tendo muita atenção. Já vou responder, não. Não é babaca. Então, tô no relacionamento de 1 ano e nossas rotinas mudaram muito. Meu namorado tá super ocupado e cansado porque treina bastante, 24 horas por semana, por dia. 24/7. Mas, tipo, eu não me sinto mais tão amada por ele. Quando a gente tá junto, a gente não faz nada praticamente. Ele não é tão carinhoso mais e super seco por mensagens. Eu já conversei algumas vezes com ele, mas sei lá. Parece que muda um pouco. Eu quero ver mais ações e ouvir menos um eu te amo aleatório. Enfim. Não é a atenção que eu quero, é só sentir que não sou a única apaixonada no relacionamento. Não, você não é babaca. Definitivamente não é babaca. Eu entendo rotinas mudarem, mas a questão é, se você não faz parte dessa rotina, se você não faz parte de... Se ele não faz a parte dele, que é estar num relacionamento com alguém, você não é babaca em querer sair de um relacionamento. Fazer coisas juntos em casal
atenção, carinho e passar tempo juntos é o mínimo, bro. É o mínimo. Pelo que você tá me falando, ele não tá fazendo nem o mínimo. Eu acho que é isso aí. Se sentir amada, inclusive, é o mínimo. Eu diria que você merece mais. E olha que eu acabei de te conhecer. Diálogo sempre resolve tudo? Eu discordo dessa frase. Nem sempre resolve. Eu acho que diálogo ajuda a resolver. Ajuda a entender o que precisa ser feito pra resolver. E às vezes resolver. E às vezes terminar e resolver. Então, nesse sentido, o diálogo realmente resolve tudo. Você tem razão. Eu tava errado. Vou ler mais uma. Luba, sou babaca por ir contra os princípios da minha família? Vamos lá. Tenho 17 anos e sou agnóstico, mas todo o resto da minha família é cristã. Amo muito eles, mas tenho medo de contar que sou agnóstico e ser deserdado ou até excluído da família caso conte. Eu adoro que agora eu vou dar conselhos sobre sair do armário, só que em ser agnóstico. Interessante. A ironia do destino. Eu não tô achando ruim a mensagem, não. Eu tô achando interessante eu tô achando interessante essa vida. Ou que meus pais tentem forçar eu a voltar pra ir pra igreja contra minha vontade de novo. Amo muito minha família, mas tenho medo disso e até um pouco de vergonha por ir contra os princípios da minha família. Mas que princípios? Dízimo? Esse é um princípio da família? Você não é obrigado a seguir princípio de ninguém. Não é obrigado. Se você tem os seus princípios, você vive a partir dos seus princípios. A vida é sua, né? Não é dos seus pais. Mas eu também não entendo o porquê contar que você é agnóstico. O porquê expressar isso. Não é como se você precisasse disso. Você não precisa falar. Assim como você não precisa da aceitação deles por você ser agnóstico. Não é uma coisa. Não é um problema. Você não tem problema nenhum. Mais um. Meu namorado está se sentindo rejeitado, pois minha libido está baixíssima. Tenho tido pouca vontade de fazer as coisas, por conta de anticoncepcional mais antidepressivo. O que é perfeitamente normal. Tem muito depressivo que. Acho que a maioria. Ou se não todos, que abaixa a libido. Eu já passei por isso também, inclusive. Mas ele tá se sentindo rejeitado, certo? Por conta de anticoncepcional, antidepressivo. Às vezes só quero dormir, mas descobri que isso tá magoando ele. Tô sendo babaca? Você não tá sendo babaca, mas nem ele tá sendo babaca também. Só que ele se sentir rejeitado é uma questão dele. Ele é que tem que entender isso, não é você que tem que entender por ele. Você claramente está lidando com as suas situações, com seus problemas, e eu entendo ele se sentir assim, do jeito que ele se sente também. Só que é uma coisa que ele tem que ver com ele. Tô sendo babaca, eu nunca cheguei a explicar sobre libido com ele. Talvez se eu conversasse ele entenderia. Mas daí é difícil também, né? Eu presumi que vocês já sabiam disso, que ele já sabia disso. Fala com ele. Não quero dizer que você foi babaca, mas você foi um pouquinho não comunicativa. Porque não dá pra saber, né, se ele se sentiria muito melhor sabendo que é por isso. Provavelmente ele se sentiria muito melhor sabendo que tá acontecendo alguma coisa química, que não é ele que... Porque assim, ó, eu imagino as inseguranças que ele pode estar passando também. É tudo questão dele? É. Mas eu imagino certas inseguranças que ele deve estar passando. Putz, será que meu corpo mudou? Será que ela não gosta mais de mim? Será que ela não me ama mais? Será que eu tô feio? Será que eu preciso mudar alguma coisa em mim? São coisas que poderiam terem sido resolvidas se um diálogo, se uma conversa acontecesse, você tivesse explicado isso. Eu já namorei com uma pessoa que precisou tomar um remédio específico uma vez, durante um período de tempo ali, que ele me disse, a psiquiatra me falou que isso aqui pode baixar a libido, não sei o que, eu assim, tá. E aí, não é que a gente não fazia nada, é que quando fazia, ele tinha um clique, tipo, sabe? Não tinha o desejo antes, mas é como se ele tivesse entendido que, tá, é pra isso aqui que a gente vai fazer agora. Entendeu? Uma coisa assim. Enfim. Mas, pois é, eu acho que conversar, sim. Acho que conversar, sim. Tenho que dar. Não é assim também, chat. É tipo, opa! É tipo um clique, sabe? Não sei. Tô transando, não é isso também. Chama ele pra conversar, exatamente. Chama ele pra... Boné do Roblox. É isso. Esse fui babaca do chat foi um longo babaca. Foi um longo babaca.